Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, a liturgia desta quinta-feira, da segunda semana do tempo da Quaresma, nos traz na primeira leitura, começa com uma expressão muito forte, dizendo: maldito o homem que confia no homem. Logo, poderia vir a nós uma interrogação, mas será que ninguém nesse mundo, ou seja, é digno de confiança? Ou será que nós também não somos dignos da confiança do nosso próximo? Uma expressão tão forte, tão dura: maldito o homem que confia no próprio homem. Mas o profeta, inspirado por Deus, e como a liturgia da igreja nos traz, faz referência àquele que confia mais nesse mundo, nas pessoas desse mundo, do que em Deus. Em Deus nós podemos colocar plenamente a nossa confiança e nós nunca seremos decepcionados, nunca ficaremos frustrados com a nossa confiança em Deus. E a nossa confiança em Deus faz crescer a cada um de nós na graça, nos faz crescer na fé, na esperança, na caridade, fortalece a cada um de nós na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Por isso o profeta faz referência e utiliza muito as coisas da natureza. Aquele que confia no Senhor, aquele que coloca em primeiro lugar a sua confiança em Deus, é como uma árvore que é plantada e transplantada num local úmido, onde vai ser sempre alimentada, terá sempre a umidade para que possa crescer, fortalecer, ter sempre o alimento, a nutrição, e vai crescendo e se fortalecendo cada vez mais. Por isso, feliz é aquele que confia no Senhor, que coloca em primeiro lugar a sua confiança em Deus. Mas, obviamente, que isso não dispensa a nós de sermos pessoas dignas da confiança do nosso próximo, e devemos fazer valer a confiança que as pessoas têm em nós, até para nós darmos também o testemunho da nossa fé, e pessoas também com quem nós convivemos que são dignas de confiança, são pessoas que são honestas, são corretas, cumpridoras dos seus deveres, que nunca faltaram com a sua palavra conosco, e no nosso convívio nós encontramos essas pessoas que são dignas também da nossa confiança. Mas lembremos de tudo isso, em primeiro lugar, a nossa confiança em Deus, nosso Senhor, acima de toda e qualquer pessoa, toda e qualquer confiança humana. O Evangelho de hoje nos mostra uma parábola que o nosso Senhor nos contou, é chamado do rico Epulão e do pobre Lázaro. E é importante nós notarmos desde o princípio, nosso Senhor não veio estabelecer uma luta de classes. E a razão de ser da salvação ou da condenação não é pelo fato de alguém ser pobre materialmente, não é isso que vai propriamente colocá-lo no céu, nem o fato da pessoa ser rico, das coisas materiais, que vai, obviamente, precipitá-lo nas profundezas do inferno, como hoje a parábola nos mostra. Mas nos mostra o rico, avarento, com um apego desordenado às coisas materiais e com o seu coração fechado ao seu próximo. E aquele homem humilde, pobre, doente, que estava ali, que pedia que lhe desse ao menos o resto que sobrava daqueles banquetes que ele assistia ao longe, e até isso lhe era negado. Buscava com as suas forças o seu sustento, com aquilo que ele podia, com seus limites também físicos, e não conseguia. E não era revoltado diante de Deus por isso. Aceitava aquele sofrimento, aceitava aquela humilhação, aceitava a falta das coisas materiais, até o básico do seu sustento, e oferecia por amor a Deus nosso Senhor. O quanto nós devemos ser conscientes, prezados irmãos, daquilo que nós temos. Tudo que nós temos é dom, é graça, é benefício de Deus, e sermos conscientes de quê? De que há sempre alguém numa condição inferior à nossa, a quem nós podemos e devemos ajudar. E Deus nosso Senhor vai proporcionar na nossa vida também ocasiões e circunstâncias para que Ele se apresente por meio desses pobres e necessitados à nossa vida, para que nós abramos o nosso coração com generosidade. E também o nosso coração generoso deve nos mover para nós, de certa maneira,
buscarmos, né, encontrar o Senhor naquele que passa necessidade, ou naquele que tem uma condição, ou seja, inferior, a quem nós podemos ajudar. E por isso a igreja traz essa reflexão, de modo especial, no tempo da quaresma. Como nos ensina o catecismo, pela oração, pelos jejuns, pelos sacrifícios e pelas esmolas, que nós vamos purificando o nosso coração, reparando as faltas devidas pelos nossos pecados, reparando as penas devidas pelos nossos pecados, purificando o nosso coração. E aquele homem, na parábola, né, apegado desordenadamente aos seus bens materiais, né, morreu e foi, né, precipitado no inferno. E aquele homem humilde, simples, pobre, enfermo, mas um coração bondoso, um coração agradável a Deus, morreu e encontrou em Deus a sua salvação. E o que eu gostaria de chamar a atenção é esse diálogo, que é bastante interessante, que o Evangelho nos mostra. Que Deus, ali representado na pessoa de Abraão, o céu chamado seio de Abraão, como pai do povo escolhido de Deus, e coloca um diálogo, né? Aquele homem condenado olhou, contemplou Lázaro no céu. E naquele momento o remorso na sua consciência não era propriamente o arrependimento, mas o remorso. Mas não aproveitou o seu tempo, percebeu naquele momento o tempo que ele perdeu, o tempo que ele passou nesse mundo gozando desordenadamente dos seus bens materiais, e agora passou o tempo da misericórdia e veio o tempo da justiça. E ele suplicando a Abraão que permitisse que aquele homem viesse ao menos com uma gota d'água para aliviar o seu sofrimento, e nem isso era permitido. Mas depois, diante dessa negação e essa separação eterna do céu e do inferno, ele pediu que Abraão permitisse que Lázaro ressuscitasse e fosse dizer aos seus irmãos que estavam na mesma vida que ele, e que ele percebia que iriam também encontrar a condenação. E Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Eles têm, ou seja, a lei para que possam seguir. Ele disse: não, mas eles não vão acreditar, mas precisa alguém ressuscitar. E Abraão respondeu: se eles não querem seguir Moisés e os profetas, se eles não querem seguir a lei, não têm bom coração para seguir e obedecer àqueles que são enviados por Deus para exortá-los e levá-los ao cumprimento da lei de Deus, nem que alguém ressuscite dos mortos. Nós não podemos exigir de Deus, não, Deus precisa fazer um milagre na minha vida para que eu possa me converter. Deus precisa me conceder tal coisa que aí sim eu vou me converter. Ou se acontecer, né, tal milagre, se eu presenciar. Não. Deus nosso Senhor colocou para nós a igreja, para nos ensinar, para nos instruir, para nos corrigir, para perdoar os nossos erros, perdoar os nossos pecados. O mesmo que Abraão disse àquele homem: eles têm Moisés e os profetas. Nós temos a igreja, nós temos a lei de Deus, nós temos as graças, nós temos os sacramentos. E cabe a nós a reflexão de nós aproveitarmos o tempo e as oportunidades que Deus nosso Senhor nos concede. Porque Deus vai pedir contas a cada um de nós. Ao mesmo tempo que nós desejamos, esperamos e devemos alimentar no nosso coração a esperança do céu, da recompensa eterna no céu, também devemos pensar na existência do inferno. Santo Agostinho que dizia que nós devemos ir ao inferno enquanto nós estamos vivos, para nós não irmos para lá depois da nossa morte. Ou seja, pela reflexão, pela meditação, porque se nós não formos movidos pelo amor de Deus, que é, ou seja, não é a condição mais perfeita para nós servirmos a Deus, que seja ao menos pelo medo do inferno, mas que também o temor da condenação nos leve a uma vida verdadeiramente cristã, para assim nós buscarmos a nossa salvação. Vamos nós, prezados irmãos e irmãs, vivermos santamente o tempo da quaresma, pedimos a intercessão de Nossa Senhora das Dores e do grande São José, de modo especial nesse mês de São José, a graça de nós sermos dóceis, a graça de Deus, aproveitarmos o tempo, as oportunidades, as graças que Deus nosso Senhor nos concede, e que sobretudo no tempo quaresmal tenhamos o nosso olhar para alguém que passa necessidade, tenhamos esse compromisso em partilhar com os mais necessitados os nossos bens materiais. Tudo que nós temos é dom, é graça, é benefício de Deus. E sempre que nós fizermos a nossa oferta, socorrermos a necessidade de alguém,
de reta intenção, de bom coração, esperando de Deus um dia a recompensa no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.